Obrigado, Jesus. Construir uma vida a partir desse lugar. Enfrentar nossas batalhas a partir desse lugar. Projetar nossa vida a partir desse lugar. Podemos viver a partir da perspectiva do céu, meu irmão. Isso é uma dádiva. E eu creio que o Senhor, Ele tem nos levantado nessa geração, levantado homens e mulheres de Deus, filhos e filhas do Altíssimo, cheios do Espírito Santo de Deus, para trazer a esse mundo que de fato está em trevas a maravilhosa luz do Senhor. Acho que a pergunta mais importante não é o quão escuro está o mundo, porque que está escuro todo mundo já sabe. Mas acho que a pergunta primordial é: quão poderosa é a luz do Senhor quando resplandecer através de nós? E tem um texto que eu queria compartilhar com vocês, que tem sido parte da minha jornada, tem sido parte da minha caminhada em Cristo, tem sido parte da revelação de quem eu sou nele. E eu tenho certeza que esse texto, ele fala ao seu respeito. Esse texto fala de uma geração. É Isaías, capítulo 61. A partir do verso 1. Todos encontraram? Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você é plantação do Senhor. E estes quem? Estes que estavam em luto, que receberam coroa, óleo, vestes de louvor, estes edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Espírito Santo, a nossa história está em suas mãos. Leva-nos ao lugar da revelação, em nome de Jesus. Esse texto é um texto que queima dentro do meu coração, porque ele fala de algo que Jesus tem para as nossas vidas. Esse texto, os primeiros versículos estão apontando para Jesus, mas ele diz que aquele que virá, ou melhor, viria, né? Porque Isaías está profetizando sobre o Messias e o Jesus já teve a sua primeira vinda. Então, aquele que viria, o Messias, ele traria sobre os que estão em luto, ele traria óleo de alegria.
Ele traria para aqueles que estão, sabe, em cinzas, uma coroa. Aqueles que estão em pranto, vestes de louvor, ao invés de espíritos angustiados. Note que o que está acontecendo é que ele está reescrevendo a história daqueles que estavam nesse lugar de destruição. E isso é o que acontece quando o céu começa a tocar a nossa vida. E no momento que isso acontece, no momento que recebemos esse toque do Espírito Santo, que recebemos esse toque de Deus em nossas vidas, note que a palavra ela se preocupa logo em dizer que há um propósito para isso. Que aqueles que estavam em pranto, aqueles que estavam em cinzas, aqueles que estavam com espíritos angustiados, eles recebem uma missão. Estes que estavam quebrados edificarão os lugares antigamente assolados. Os improváveis se tornam aqueles que restaurarão os lugares arruinados. Olha o que parece ser um paradoxo. Aqueles que estavam quebrados, aqueles que estavam amargurados, entrarão em cidades arruinadas, e eles renovarão as cidades que estavam destruídas, as cidades arruinadas. Estes que estavam moídos, que estavam destruídos, eles entrarão em lugares que estavam assolados e trarão vida para aquele lugar. Olha que paradoxo. Deus pegando os quebrados, os improváveis, e reescrevendo a história dessas pessoas a partir do seu toque. A nossa vida, meu irmão, ela é tocada por isso. Porque quando olhamos para nós mesmos, se formos profundamente sinceros, nós vamos ver que há tantos limites, tantas dificuldades, tantas coisas que queremos romper e não conseguimos. E não adianta você vir com uma mensagem de otimismo positiva. Não é positivismo isso. É entender que a nossa natureza sem Deus, ela está quebrada. A nossa natureza real, o que nós nascemos para viver, fora do toque de Deus, está quebrado. Então, a partir da nossa própria perspectiva, da nossa própria força, eu vou dizer, você pode conseguir algumas coisas. Você pode até conquistar alguns lugares. Você pode até avançar em alguns níveis, mas a tua força, por si só, acabará. Mas quando nós estamos conectados em Cristo, a força que vem não é apenas mais nossa, mas sabemos que Ele se torna a nossa força. Ele começa a mostrar aquilo que parecia ser impossível, simplesmente se tornar possível. Aquilo que é impossível para o homem, irmão, é possível para Deus. E aí Ele pega os que não são, para confundir os que são. Ele pega os quebrados, para se tornarem restauradores de lugares quebrados. Ele chama aqueles que provavelmente nós não chamaríamos, para fazer a sua vontade. Irmão, os planos de Deus são misteriosos. E sabe, quando eu olho para esse texto e trago esse texto para perto do que Ele fez na minha vida, na minha jornada, eu sinto o meu coração ser transbordado de gratidão. Porque muita gente me conhece, porque eu toco teclado. Zeca, eu já te vi num vídeo, ou eu te vi acompanhando um ministro, um cantor, te vi num DVD, eu te vi, enfim, em algum lugar, e você toca teclado. Mas quando eu comecei, meu irmão, a minha jornada, eu comecei de um lugar que era muito louco. Um lugar literalmente improvável. Quando eu comecei a tocar, quantos anos você tem? 16? Quem tem aqui 18? Para 19, tá. Quando eu comecei a tocar, eu pensei, cara, eu vou estudar um instrumento.
Eu tinha 18 para 19 anos. Mas pensa, meu irmão, num cara ruim. Falando sério, cara. Ruim. Não, mas meu irmão, você não está entendendo um negócio. Eu cantava num tom, eu tocava no outro, atravessava o tempo até o final e estava tudo certo para mim. E eu cantava alto, tá? Sabe aqueles irmãos que cantam alto na igreja? Os irmãos ficavam assim, ó. E eu não estava entendendo nada. Vou filmar, né? Mas deixa eu filmar. É um negócio que eu tenho até que me concentrar um pouco para fazer assim, sabe? Porque era um negócio mais ou menos assim. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver. Eu já tô quase abrindo, já tô começando a vir. Cara, era um negócio. Eu perdi meu dom. Eu já estava ali tocando, já estava começando a ir para a segunda voz. Rapaz, eu fazia um negócio que era, sabe, era um negócio que eu não sei te explicar, mas os irmãos ficavam assim mesmo. E com 18 para 19 anos, dizendo: vou viver de música. Era isso aí. Eu vi esse sorriso nos lábios dos meus irmãos. Eu não entendia muito bem. Teve uma vez que quando terminou o culto, o irmão veio e falou comigo: Zeca, tu não percebeu que tu cantou num tom e tocou no outro até o final? E eu respondi para ele assim: não. Irmãos, eu vou te dizer um negócio. Essas pessoas que cantam assim, é como se tivesse um pano, assim, um pano branco assim, eu cantar, e ele vai cantando, irmão, é puro de coração. Eu era puro de coração. E eu dizendo para todo mundo: cara, eu vou viver de música. Você é um músico, com 18, já com barba já. E aí você vai falar assim: mas Zeca, o que aconteceu? Porque as pessoas sempre olham o final, mas esquecem que existe um processo. E a gente olhando para o final, a gente nunca imagina o que aconteceu no processo. As pessoas às vezes veem no vídeo tocando ali: ah, mas o cara está tocando. Mas o que aconteceu ali? É que quando eu comecei a estudar teclado, com 18 para 19 anos, de fato eu tinha muita dificuldade. Eu tenho até hoje muita dificuldade. Lógico que eu continuo estudando, mas quando eu comecei eu tinha ainda muito mais dificuldades. Eu tinha coisas que eu precisava romper e eu não conseguia. Mas eu tinha uma oração, e eu me lembro dessa oração claramente na minha vida. Claramente. Eu orava ao Senhor da seguinte maneira. Eu falava assim: Senhor, eu quero aprender a tocar esse instrumento, para que eu possa viver todos os meus dias na tua casa. Talvez eu não entendia, e eu não entenderei o impacto dessa oração, porque eu sei que essa oração tem um impacto eterno. Mas eu sempre desejei que tudo aquilo que eu tinha era para que eu pudesse viver na casa dele. E a partir daquele lugar, lógico, eu estudei, meu irmão, mas eu tinha que estudar, porque o meu caso era muito grave. Não, era muito grave. Meu irmão, eu cantava assim, cara. Eu lembro que no coral, tinha um coral, na Igreja Batista tinha um coral, e eu cantava no coral. Eu estava lá no meio do coral. Irmão, o regente, ele falava: canta mais baixo, canta mais baixo, canta mais baixo. E eu cantava. Mas era aquilo. Mas eu aprendi na minha jornada
que Deus ele vai olhar para a nossa vida e Ele sempre vai estar procurando a nossa fé e o nosso esforço. Então eu estudava, cara. Eu estudava aproximadamente 4 horas por dia. Era o mínimo que eu estudava todos os dias. Eu estudava todo dia, 4 horas por dia, no mínimo. Mas irmão, se eu não estudar, eu tinha que estudar mais. Porque o negócio era complicado. E eu lembro, irmão, que eu botava o teclado e eu ficava cantando alto dentro de casa. A sombra da tua palavra descansa minha alma. E eu cantava dentro. Mas eu ficava imaginando, meu irmão, os vizinhos, as pessoas passavam para lá, eu estava cantando. Passava para cá, eu estava cantando no teclado. Passava para lá, chegava um amigo, Zezinho, me chama de Zezinho lá no bairro, na rua. Zezinho tá aí? Ah, tá estudando. Ah, tá, depois eu volto. Aí daqui a pouco eu voltava, o Zezinho tá aí, tá estudando ainda. E eu tô lá, na mesma música. Meu irmão, e eu gostava de cantar essa música. Gostava de cantar. Mas aos poucos, eu comecei a perceber que Deus foi me dando, mostrando aquilo que eu não conseguia ouvir no começo. E aí na Igreja Batista tinha aquela coisa do hino do cantor cristão. Aí para mim todas as músicas estavam em sol. Hoje eu tenho dúvida se estavam em sol. Sinceramente eu tenho dúvida se estavam em sol ou não, porque se não estava, meu irmão, devia ser aquele negócio. Os irmãos foram muito pacientes comigo. Mas sabe qual é a lição que a gente tira disso? E que eu entendi para a minha jornada? É que a gente vai olhar para cada um de nós, temos sonhos, projetos, sentimos chamados queimando dentro de nós. Mas toda vez que nós vamos olhar para o nosso chamado, no Deus sabe, o chamado no Deus do impossível. Quem está nos chamando? O Deus do impossível. Mas quando eu vou atender o chamado do Deus do impossível, eu olho para as minhas possibilidades. Você já percebeu que é um pouco assim? Fala bem, hein? Olha, é um pouco eloquente, tem o dom da palavra, vai ser pastor. E tem um pouco de ritmo, e já levita da casa do Senhor. Não é assim? Nós olhamos para as possibilidades para atender o chamado do Deus do impossível. Enquanto o Deus do impossível está nos chamando, e a última coisa que está preocupando a Ele são as impossibilidades. Então por que atender o chamado do Deus do impossível olhando para as possibilidades? Por que não olhar para o Deus do impossível para atender o nosso chamado? E aí, meu irmão, eu percebi que Deus, Ele quando nos chama, Ele nos capacita. Ele abre os caminhos. Ele faz as coisas acontecerem. Ele nos ajudará. Mas é fundamental que nós venhamos estar alicerçados em uma verdade. Ele é a causa de estarmos nesse lugar. Ele é a causa da busca por esse dom, por esse chamado. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Muitas vezes nós olhamos e queremos o chamado. E sabe o que esteriliza o nosso chamado? Não é a nossa inabilidade. Não é não conseguir fazer, não é conseguir tocar. A gente fica ali frustrado, mas eu vou te dizer que essa frustração, ela não vem porque você não conseguiu fazer. Essa frustração, na maioria das vezes, vem porque você não conseguiu fazer, mas você está vendo o outro fazer. E aí isso gera dentro de você uma ansiedade. Porque, meu irmão, cada um vai ter o seu tempo. Cada um leva o tempo que for necessário. O que é importante é o seguinte: você está sendo chamado por Deus. Você quer responder a Deus? Sim ou não? Amém. Importa quanto tempo vai levar? Aí a gente olha para um irmão que aprende um negócio em uma semana. Eu via muito disso. Eu olhava, o cara aprendeu aquilo ali de uma semana para outra. Eu já estou 3 meses e não estou conseguindo fazer. E aí a gente começa a se sentir ansioso. E isso esteriliza o nosso chamado. Porque o tempo de Deus, meu irmão, ele é perfeito. Mas o tempo precisa passar para que entendamos a perfeição do tempo de Deus. Vou repetir isso. O tempo de Deus é perfeito, mas o tempo precisa passar para que possamos entender a perfeição do tempo dele.
mas tem graça de Deus aqui. Então Deus, Ele tem colocado em cada um de nós isso. E meu irmão, eu estudei, eu busquei isso em Deus, eu comecei a, estudar. Eu lembro que na época eu fazia salgado, eu trabalhava com salgado, e eu fazia salgado, vendia nas lanchonetes, né, e levava para as lanchonetes, era tipo um fornecedor de salgado. E aí o pessoal fala assim: quem quer fazer salgado, fala com o Zeca. E aí chegava lá nos restaurantes, bares, que tinha as lancherias, o pessoal que comprava o salgado, e aí eu vendia os salgados, eles vendiam lá todo dia, tinha entrega, e aí eu fazia aquilo ali todos os dias. E aí com aquele dinheirinho que eu ganhava, eu podia pagar a minha aula, eu podia comprar um instrumento, eu podia, na época eu tinha 18 para 19 anos, eu tenho 39, na época eu acho que estava naquele negócio da transição da fita cassete para o CD, então já tinha CD, então podia comprar um CD. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo stream, né? Agora é o Spotify, Deezer, né? Mas na época era CD, fita cassete, meu irmão, na fita cassete. Quem pegou aquele tempo da fita cassete? Pô, alguém me ajuda. Sei que os mais novos não pegaram isso. Meu irmão, você não sabe o que é aquele negócio que você bota a fita cassete para tocar e agarra. E aí quando você puxa assim, aquela fita cassete, que você não sabe aonde você vai conseguir de novo, está toda embolada lá dentro. E que você puxa, acabou. Aí você tem que desembolar e enrolar na caneta. Era nessa época, meu irmão. Quando que aí esmalte, durex para colar, dava um pulo, meu irmão. Aí o pessoal assim: vamos tirar a música meio tom abaixo. Aí o negócio, porque se era o toca-fita, já tocava meio tom abaixo. Mas nessa época, então com o dinheiro que eu ganhava, eu ia lá, cara, comprava o meu CD, comprava lá uma fita cassete virgem, levava na casa do irmão para gravar, fazer uma cópia e tal, com o meu trabalho. E aqui naquele lugar estava sendo a provisão de Deus para as novas estações. Então às vezes a gente está olhando, meu irmão, para tanta coisa que nós cremos. Eu creio que existem promessas de Deus para a tua vida, mas nós estamos tão focados naquilo que Deus vai nos dar, que nós somos, capazes de perder dos nossos olhos aquilo que Ele já está nos dando agora, que é as condições, que é a provisão para que você possa alcançar as promessas. Então o dia que você está vivendo hoje, meu irmão, esse dia é um presente de Deus, é a provisão que te capacitará para a próxima estação. E aí nesse lugar eu trabalhava vendendo salgado, e eu ia e vendia, e eu comprava, e meu irmão, nesse lugar é como que a gente vê como que Deus, Ele vai nos moldando. E eu ia para a aula, eu lembro, a aula era quinta-feira à tarde. Eu todo dia ia para a aula, levava um pastelzinho frito para o professor gostava, professor de teclado, Neemias, ele gostava. Ai, cadê o salgado? Antes da aula ele comeu salgado lá. E todos os dias, eu sempre na aula, e eu na casa do Senhor, construindo a minha vida em Deus, decidido, meu irmão, a viver nos meus dias. Eu lembro que nesse período, eu tinha que levantar tipo 2 da manhã, porque eu tinha que rechear os salgados, fechar, para entregar cedo, antes das lanchonetes abrirem. E aí quando eu voltava, eu já começava a fazer a massa, pastel sorriso, eu começava a fazer as coisas para o dia seguinte. Então às vezes eu trabalhava o dia inteiro, já entrando à noite. Mas quando chegava, meu irmão, o horário do meu culto, eu vou te dizer uma coisa, eu parava. Quem me conhece sabe como eu tocava e sabe disso. Meu irmão, o horário do meu culto, eu parava tudo. Minha mãe ficava louca, né? Porque eu era solteiro. Meu filho, mas que hora que você vai terminar isso? Termino na hora que eu voltar. Eu lembro que uma vez eu coloquei até um papelzinho colado na geladeira, porque minha mãe sempre me ajudava. E eu falei assim: mãe, eu estou indo para o culto. Eu estou indo porque o meu sonho é ser um músico na casa do Senhor. E esses dias ela me lembrou disso. Eu estava conversando com ela falou assim: você lembra? Eu falei assim: já nem lembrava mais. Mas Deus, Ele não esquece dessas coisas.
E aí, isso era todos os dias, meu irmão. Tinha uma saída com a banda, tinha uma banda, né? Quem é música que nunca teve uma banda, né? Eu tinha minha primeira banda, Banda Ser, o nome da banda. Ó. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês: ficar velho é uma dádiva. Só tem história para contar quem fica velho, tá? Então, eu ia com a banda, saía para ministrar. Mas veja como que, você fala assim, mas Zeca, como que de repente você então virou músico? Como que você falou assim, como que você largou o salgado? O que aconteceu? Aí são os caminhos misteriosos de Deus. Eu lembro que nessa estação da minha vida, eu tive um problema na minha perna, erisipela. E a minha perna inchou novo, tinha 18 para 19 anos ali, 20. A perna inchou, aquela perna vermelha. Eu falei, cara, fui no médico. O médico, ó, você tem que ficar de repouso 15 dias, pelo menos. Tu pode andar e tal, mas eu tinha que carregar caixa de salgado. Eu ia no Ceasa, levava às vezes 20, 30, 40 quilos de farinha de trigo dentro do ônibus, porque eu não tinha carro na época. Botava dentro do ônibus no Ceasa, chegava lá, pegava o carrinho, descia do ponto de ônibus, levava. Mas eu falei, cara, tu não vai poder fazer isso. Aí o que eu fiz? Fui nos lanchonetes, nos lugares onde eles compravam o salgado. E eu falei assim, olha, eu vou ter que parar por 15 dias, porque eu estou com um problema na perna e o médico pediu para que eu ficasse de repouso. Mas daqui a 15 dias eu volto. E aí, o pessoal, não, tudo bem, Zeca, cuida da sua saúde, isso aí acontece. Quando você melhorar, você volta e a gente continua o trabalho. Eu falei, beleza. E aí, nesses 15 dias, Deus começou a colocar no meu coração. E ele falou assim, começa a trabalhar com música. Eu já tocava, assim, já sabia que quando a música estava em sol ou não estava em sol. Então assim, eu já estava tocando na igreja, eu já estava, né, tirando os arranjos, já estava fazendo aula e tal. Eu falei, então, aí eu falei com minha mãe, falei, mãe, vou parar de trabalhar com salgado e vou trabalhar com música. Minha mãe, isso meu filho, porque minha mãe levantava às 2 da manhã comigo. Cara, ela é costureira. Mãe é mãe, cara. Mãe é mãe. Cara, olha, posso dizer uma coisa aqui? Honrem seus pais e suas mães. Cara, mãe é mãe. Ela é costureira. Até hoje ela trabalha com costura. Mas tinha vezes que eu via que ela levantava de manhã com o dedo enfaixado, porque ela dormiu na máquina durante o dia, porque levantava muito cedo para me ajudar. E aí quando eu falei, mãe, eu vou parar. Isso, meu filho, para, meu irmão. Eu tive incentivo. Às vezes o pessoal não tem muito incentivo, né? Vai sim, vai filho. Isso. E aí ali, eu nunca mais voltei. Eu falei assim, eu vou começar a trabalhar. E aí eu tinha um aluno. Ganhava R$25 por mês com esse um aluno. E dava aula para ele uma vez por semana. E na época eu dormia na igreja. Era tipo um vigia que dorme. Sabe o que? Não era para vigiar, era para ter movimento na igreja, porque lá no bairro tinha aquela coisa de roubo de igreja e tal. Então tinha que ter alguém na igreja para ter aquele movimento, acender a luz se precisar. Mas era para dormir. Então tinha eu e o baixista, um grande amigo meu, um profeta, o Luiz. E a gente dormia junto na igreja lá. E aí a gente ficava tocando, e ficava lá estudando junto. Ele foi um cara que me ajudou muito. Ele ficava lá me passando as convenções, aquelas coisas, frases e tal. E a gente passava tempo estudando. E eu ganhava, na época eu lembro que eu ganhava meio salário mínimo para dormir na igreja. E ganhava R$25 para dar aula para o aluno, na casa dele. Aí eu ia lá na casa do aluno, aí a tia dele sempre comprava lá um biscoito creme crack, dava um copo de suco de caju, todo dia. E foi assim que a transição aconteceu. Perceba, meu irmão, que eu olho hoje para aquela erisipela e vejo que aquilo eram boas dádivas de Deus. Não que a enfermidade fosse a boa dádiva, mas o que Deus estava provocando dentro de mim, Ele é capaz, meu irmão, de pegar aquilo que é para a nossa destruição, talvez algo que seja de fato enviado até para te destruir, algo do inferno, e Ele é capaz de pegar isso e reverter isso e transformar isso em bênção nas nossas vidas. Ele é poderoso para fazer isso.
E então naquele lugar, Deus ele reverteu a minha história. Só que aí, às vezes a gente pensa assim, então agora eu vou trabalhar com música, vou ser músico, vou ganhar dinheiro, vou tocar e vou... Não, irmão, eu lembro que foi por muito tempo, olha, eu vou te dizer um negócio, a gente não consegue nem imaginar como que a gente vai casar, cara. A gente não consegue imaginar, porque você olhando naturalmente, não dá. E isso, sabe, é algo que foi sendo moldado na minha vida. Ele foi me ensinando a confiar nele dia após dia. E aí um aluno chamou outro aluno, e aí o outro aluno chamou o outro aluno, e eu sempre fazia, cara, com muito afinco. Sempre, cara, sabe, uma coisa que eu amo fazer é dar aula de teclado. Cara, eu amo. Meus alunos chegam a chorar. Não, porque eu exijo dos meus alunos. Mas não pode também deixar correr muito frouxo, gente, porque aluno sabe como é que é, né? Sempre tem uma desculpa. Então, mas, cara, eu amo ensinar. E aí, eu ia dando aula, um aluno, aí eu conheci um guitarrista, fomos fazer um workshop, aí um colega meu falou assim, Zeca, tem uma escola de música lá no Alcântara, e tá precisando de professor. Eu já fiquei nervoso, falei, cara, mas eu nunca dei aula em escola de música. Mas não, cara, é isso aí, você não dá aula para o seu aluno? Então, são alunos particulares, só que vai ser na escola e tal. E ele me convenceu a fazer isso. E aí, nesse convencimento, ele falou assim, não, você vai fazer? Tá, então eu vou fazer vou lá para... E aí lá eu conheci um outro professor que me indicou para uma... Aí começou, eu já dava aula o dia inteiro. E aí as coisas começaram a melhorar. Falei, cara, que legal, agora já estou começando a caminhar. Mas da onde isso surgiu? Surgiu quando eu tinha um aluno e que você precisou cavar. Talvez a pergunta é, será que a gente está disposto a cavar no meio do deserto? Sabe, a gente tem sonhos, tem projetos, meu irmão, e que talvez a gente olha e fala, cara, isso parece ser impossível. Mas se o nosso coração estiver em Deus, meu irmão, eu te garanto que Ele providenciará. Sim, Ele faz. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai se tornar, não, então eu vou me tornar um cara sinistro, cantando, o melhor de todos. Não, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, um professor me disse algo que eu nunca mais esqueci e guardei para a minha vida inteira. Ele disse para a turma, ele disse assim, olha, vocês estão aqui e muitos de vocês sabem nadar. Talvez vocês nunca nadem como o Michael Phelps, o maior medalhista de natação dos Estados Unidos, americano. Talvez vocês nunca vão nadar igual o Michael Phelps, mas nada impedirá vocês de nadar bem. É isso? Então, talvez eu não seja o maior tecladista, o cara mais virtuoso, mas nada me impede de que eu toque bem. Eu preciso trabalhar, preciso me dedicar, eu preciso me lançar naquilo que eu vou fazer. E quando eu faço isso com o coração em Deus, meu irmão, Ele vem. É que a gente, sabe, sempre está preocupado com a maneira que Deus está recebendo, e mede isso com a maneira como os homens estão recebendo. Aí a gente pensa, como será que Deus está me ouvindo? Eu não estou dizendo para você que você, não, então eu vou pegar aqui, Zeca, eu sou desafinado e eu vou cantar mesmo no microfone. Não estou dizendo isso. O que eu estou te dizendo é o seguinte, se você quer cantar, por que você não estuda? Mas Zeca, eu sou muito desafinado. Sim. Mas Zeca, eu vou levar 10 anos. Sim. Vocês percebem que a questão é a nossa ansiedade? E outra questão é que toda vez que a gente pensa nisso, a gente pensa na plataforma. Mas lembra da oração que eu tive? Eu quero viver na tua casa. Isso quer dizer que eu posso chegar em um momento da minha vida em que ninguém vai querer me ouvir tocando teclado, mas eu estarei dentro da casa do meu pai, talvez trancado em uma sala, sozinho,
ministrando a ele. Não é isso. Você quer cantar? Vá no hospital onde aquela pessoa está em coma e comece a cantar e profetizar vida no ouvido daquela pessoa. É porque muitas vezes, e aqui nós precisamos ser profundamente sinceros, nós estamos pensando mais nas plataformas do que no coração de Deus. Aí se quebra. Aí nós começamos a olhar para o chamado do Deus do impossível, focado naquilo que passa, enquanto o chamado do Deus do impossível nos atrai para aquilo que é eterno. Então nesse lugar, meu irmão, não tem aquele falar, não, mas eu não consigo. Não, você pode. Talvez, meu irmão, ninguém vai querer te ouvir, mas não há problema nisso. Você não está focado você quer aprender a cantar porque você quer cantar para Ele. E se você quer cantar para Ele, você pode fazer a sua aula, e você pode estar na sua sala, da sua casa, cantando para Ele. E você está procurando aprender, não é porque os homens vão te ver, mas porque Ele vai ver em você a busca pela excelência. Aí, meu irmão, o chamado do Deus do impossível começa a ter impacto nas nossas vidas de forma eterna. Não pela plataforma, mas por quem Ele é. É por isso que nos movemos. E aí nós vamos começar a ver que as coisas acontecem. Nós não precisamos cavar, meu irmão, enquanto a gente tem gente correndo atrás de oportunidade, gente que está correndo atrás de alguém para indicar, gente que está correndo atrás de plataformas. Apenas precisamos estar junto com Deus, e sabemos que as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Meu irmão, tem gente que gasta a vida inteira, pastor, correndo atrás de coisas que Deus te chamou para viver uma vida onde essas coisas correriam atrás de você, porque elas serão apenas acrescentadas. Mas se levar 20 anos, não importa. Eu amo o Senhor. Senhor, ainda não está acontecendo, mas eu continuo te amando. E se não acontecer, não há problema, porque eu continuarei te amando. Meu irmão, o teu chamado é para que você possa crescer em amor a Deus. E aí a gente vai se movendo, as coisas vão acontecendo, meu irmão. E eu vou dizer, não tem nem como eu explicar o que vai acontecer na vida de cada um de vocês. Eu sinto Deus aqui te encorajando. Talvez você diga que eu sempre tive vontade de me tornar um ministro. Ore, busque, se aperfeiçoe, mas faça isso com o coração em Deus. Faça isso, meu irmão, olhando para Ele. Não olhe, não tente se comparar com os outros ministros, não tente a plataforma dos outros ministros, apenas se coloque no coração de Deus. E aí as coisas começam a acontecer. E aí aquilo que é natural começa a receber revelações eternas, começam a receber impactos eternos. E Deus faz a cada dia. Quando eu entrei para a faculdade, meu irmão, a minha vida é uma vida de milagres, pastor. Milagres. Porque eu estava 10 anos sem estudar. 10 anos. Tinha terminado o segundo grau cedo, 13 anos eu tinha terminado o segundo grau. Porque eu nem cheguei a fazer jardim, porque minha mãe me ensinou a escrever em casa. E eu gosto de estudar, meu irmão. Então eu já cheguei no jardim, minha mãe lá já, Zezinho, minha mãe chama, até hoje minha mãe chama de Zezinho. Minha mãe me chama. E aí, aqui as letras, A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5, B com A, Bá, e eu ali, 3, 4 anos ali já, com minha mãe ali em casa. Então quando eu cheguei no jardim, eu cheguei lá, as criancinhas estavam fazendo negócio, já falei assim, minha mãe me ensinou o A. Eu mostrava para a professora, professor, vamos descer, bota eles lá na... E aí eu não fiz, adiantou, o negócio se adiantou. E eu terminei o segundo grau mais cedo. Só que quando eu terminei o segundo grau, foi naquele... você já ouviu falar do Brizolão? É tipo um colégio do estado padrão, aquele assim... lá o Leonel Brizola era o governador do estado na época. O CIEP, isso aí. Lá também chama CIEP, só que o apelido é Brizolão, porque foi na época do Leonel Brizola. E aí no ano que eu estava fazendo o segundo grau, começou um projeto experimental. Esse negócio experimental, sabe que é complicado, né? E aí era o segundo grau em 2 anos. Em 3 anos já era fraco.
Mas em 2, eles enxugaram para 2, meu irmão. Imagina o segundo grau fraco que eu fiz. Fiz o segundo grau fraco. E para completar o negócio, em 2 anos, eu fiquei 10 anos sem estudar. Então imagina, segundo grau fraco, 10 anos sem estudar. Falei assim, vou fazer o vestibular. Vou ter que procurar um pré-vestibular, um cursinho. Mas você sabe como que músico é tombado, né? Músico, falando em músico, né? Quem é músico aqui é difícil, né, cara? Sempre tá com pouca grana, aquele negócio ali apertado, vem pra cá, tira dali, bota ali. Eu falei, vou procurar um cursinho. Aí tinha uma igreja batista lá no bairro que tinha um pré-vestibular à noite, comunitário, R$10 por mês. Eu falei, é esse. Esse aí é o meu pré-vestibular. Olha a equação. Segundo grau em 2 anos no CIEP, 10 anos sem estudar, pré-vestibular de R$10 por mês. E aqui nós começamos a ver como Deus é fiel. Mas Ele faz. Meu irmão, Ele faz. O mundo te desencoraja e a voz dele te encoraja a prosseguir. Fui falar com o meu pastor. Esses dias ele até contou lá um testemunho sobre isso. Eu falei, pastor, eu queria conversar com o senhor, que eu vou começar a fazer um curso pré-vestibular à noite. E tem culto durante a semana, né? Ele, sim, Zeca. Então, pastor, eu vim aqui conversar com o senhor e dizer que eu não vou faltar o culto para ir no pré-vestibular. Ele falou, não, Zeca, que isso não, a gente sabe, isso é só uma fase, é 1 ano que tu vai estar se preparando. E eu fiz uma das declarações de fé mais poderosas da minha vida. Eu disse para ele assim mesmo, pastor, eu sei que eu só vou entrar lá dentro se ele me colocar lá. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que deixar de estudar, que você tem que faltar, não. Eu estou dizendo para você que quando Deus falar algo para você, faça. Confie na voz de Deus. E aí eu perdi a aula de geometria e espanhol o ano inteiro. Mas o que eu fiz? Vou correr por fora. Pagava um professor de geometria, na época eu já estava dando aula de teclado, tinha meus alunos, pagava a aula de geometria por fora. Fé e trabalho, Deus está alinhando isso conosco. Isso é parceria. Se Deus diz, eu faço, e eu me movo de acordo com a voz dele. E eu comecei a estudar, meu irmão. Estudar. Faltava todas as quartas-feiras. Estudar. Chegou o final do ano, vestibular. Agora é Enem, na época era o vestibular. E aí a UFRJ, a época ela era discursiva. Então a prova era toda discursiva. Entretanto, a primeira fase, ela era de exatas, geometria, matemática, química, física, e eu amo exatas. Cara, eu amo exatas. E aí eu fiz a prova. Cara, quando saiu o gabarito na segunda-feira, não acertei várias questões, consegui resolver, eu falei, glória a Deus, cara, Deus está me ajudando, Ele está me honrando, contei testemunho na quarta-feira na igreja, pastor, aqui ó, trouxe, contei no culto, e Deus sendo glorificado. Na semana seguinte, tinha uma da Unirio, e aí já era de múltipla escolha, que também era de música. No Rio, lá só tem essas duas que tem música, o FRJ e o Unirio. E aí eu fui fazer a da Unirio. Quando eu fui fazer da Unirio, fiz a prova tal, de espanhol. Eu falei, cara, saí da prova assim, eu acho que eu errei uma, cara. E acertei 9 e tal. Quando peguei o gabarito na segunda-feira, eu errei 9 e acertei uma. Fui eliminado direto. Meu irmão.
Começou a subir dentro de mim um desespero. Olha o que acontece quando as coisas parecem sair do nosso controle. Domingo que vem é a prova, segunda fase do FRJ, discursiva. O que vem? Geografia e história, humanas, que eu não era tão bom. E espanhol, que eu perdi o ano inteiro. Eu falei, meu Deus. E aí eu lembro que eu cheguei naquele dia em casa, segunda-feira. Meu irmão, eu olhava para os livros, tentando ler livro de história, de geografia. Sabe aquele negócio que nada entrava na cabeça? Nada entrava. Sabe, e você, não, eu vou conseguir. Ah, meu Deus, eu vou conseguir, enquanto Deus está nos chamando para a parceria, e a gente está, eu vou conseguir, e Deus te chamando, eu tenho sonhos para a tua vida, e a gente, eu vou conseguir, eu tenho projetos para a tua vida, Deus dizendo isso para você, e você está dizendo, eu vou conseguir, Deus está te chamando, meu irmão, para parceria com Ele. E aí, eu não conseguia, nada entrava na minha cabeça, e eu lembro que na terça-feira eu passei por uma banca de jornal, e aí naquela banca de jornal tinha uma revista vermelha, Atualidade no Vestibular. O Espírito Santo de Deus falou comigo, compra. Aí eu cheguei pro cara da banca de jornal, falei, quanto que é essa revista? Aí ele, R$13. Falei, pô, mais caro que o pré-vestibular. Eu falei assim, não comprar. Cara, de verdade isso. Tô falando de verdade. Às vezes você fala assim, não, eu não acredito. Verdade, irmão. Cheguei em casa na terça-feira à noite, e eu tentando, não, eu vou conseguir, nada entrava na cabeça, nada funcionava, nada, meu irmão, nada. Na quarta-feira eu passei por aquela banca de jornal de novo, meu. O Espírito Santo de Deus, compra. Aí eu fui, tirei aqueles trezão, comprei a revista. Era uma revista assim, mais ou menos de umas 200 páginas, 100 e poucas páginas, quase 200, uma revista grossa. Comecei a ler. Isso quarta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Levei quase 3 dias para ler aquela revista. No domingo era a prova. Eu lembro que eu fui fazer a prova. Sentei para fazer a prova. Aquela prova fechada. E aí, uma oração se cumpriu na minha vida. Porque eu sempre dizia para todo mundo, eu digo isso até hoje, estude, meu irmão, se dedique, porque Deus, Ele não vai fazer você acertar algo que você não sabe, porque isso não é justo, mas Ele pode fazer cair aquilo que você sabe, e isso é justo. E quando eu abri a prova, meu irmão, eu comecei a rir. Eu estava sentado na primeira, segunda fileira assim, o examinador, né, aquele, fica ali o mesário ali, vigiando ali o pessoal da prova, ele está olhando para minha cara, fiscal, né, e eu estou assim, ó, meu irmão, parecia que eu tinha lido a prova um dia antes. Eu lembro das questões como se fossem hoje. Eu lembro que era a ascensão do mercado chinês, e uma das questões que eu tinha lido na revista era a relação da mão de obra no mercado chinês com a produtividade, criar uma questão sobre a relação da mão de obra e o crescimento do mercado chinês. Eu li isso ontem. Aí eu olhei assim, uma questão, estavam construindo um muro na faixa de Gaza. Aí eu falei, cara, eu li isso ontem, e comecei a desfolhar. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, eu quero ir no banheiro. Fui no banheiro, tomei água, e vai um cara comigo, né? Voltei, fiz a prova de geografia. Quero ir no banheiro de novo. Fui lá, bebi. Meu irmão, era discursiva, faltou lugar para escrever. Eu tinha coisa para escrever, eu tinha lido um dia antes, 2 dias antes. Quando saiu o resultado, tinham 56 vagas, 52 vagas. Eu entrei em 26º. Deus faz. Deus faz. Meu irmão, Ele não vai ser injusto, porque Ele é perfeitamente justo, mas Ele está falando contigo, te atraindo para você se mover em direção aos milagres, se mover em direção ao seu chamado,
se mover em direção àquilo que Ele tem para você, e Ele não quer que você faça isso sozinho. O mundo está te seduzindo, vai querer colocar na sua cabeça, vai na sua própria força, mas eu quero, meu irmão, te encorajar nesta tarde, que você possa caminhar na força do Senhor, na voz do Senhor. Aquilo que Ele disser para você, creia, mesmo que pareça ser impossível. O Deus do impossível, Ele cuidará, e assim será feito. Ele faz. Ele faz, mano. Quando eu vejo aqui o Espírito Santo de Deus te encorajando, porque, meu irmão, quantos jovens aqui, pessoas que têm chamados, filha, não tem sonhos? Se mova, meu Deus, se mova em direção àquilo que Deus está te dizendo. Quando a gente olha com a perspectiva humana, não faz sentido. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Deve ter sido a coisa mais louca para Samuel, porque Samuel chegou na casa de Jessé e ele disse: ó, o Senhor vai ungir um dos teus filhos. Jessé fez o quê? Eliabe. Fortão, meu irmão, de guerra. Tanto que ele estava lá com Saul na batalha de Golias. Os 3 mais velhos, incluindo Eliabe, já estavam lá na linha de batalha. Era um filho de Jessé que qualquer um olhava: vai ser um bom rei, vai ser um homem de guerra, vai ser alguém que vai pelejar pelo povo de Israel. Samuel olhou de longe: é ele. Quando Samuel já ia jogar o azeite para ungir, Deus: não, Samuel, não. Tu não está entendendo? Mas, Senhor, imagina Samuel ali, ó, parece que é ele. E aí Deus: não, Samuel, você está vendo como um homem vê, mas eu vejo o coração. Só que eu quero que você tente entender a mente de Samuel ali. Samuel não estava fazendo por mal. Samuel só estava sendo guiado pelos olhos. Samuel não estava sendo desobediente. Samuel, ele achava que estava fazendo aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado. Mas para que possamos avançar nesse lugar, nesse chamado que Deus tem para as nossas vidas, precisamos ir além dos nossos olhos. Vem o segundo, não é. Vem o terceiro filho, não é. Quarto, passam-se os 7 filhos. Meu irmão, pensa a cabeça de Samuel. Ele diz: Senhor, não estou entendendo mais nada, Senhor. Eu já não sei. Aí Samuel, eu imagino que Samuel deve ter perguntado para Jessé, com aquela cara de: Jessé, eu não estou entendendo mais nada. Não tem mais nenhum filho, porque não é nenhum deles. E aí Jessé olha para Samuel: só tem um. Mas ele está onde? Ele está lá no pasto, é o mais novo, está cuidando das ovelhas. Aí o profeta da nação diz assim: não nos sentaremos para comer até que ele venha. Quando você olhar para tudo que você está vendo, naturalmente, e você pedir ao Espírito Santo: me mostra o que o Senhor está vendo a respeito de tudo isso. Não me deixe ver como o homem vê, mas me deixe ver com os seus olhos. Você já pediu ao Senhor para ver o seu futuro com os olhos de Deus? Vou repetir essa pergunta. Você já pediu para ver o seu chamado a partir dos olhos de Deus? Você já pediu para ver as suas promessas a partir da perspectiva de Deus? E aí ele vai pegar esse processo, meu irmão, que tudo diz que não. Ele vai fazer as coisas que são mais loucas para o nosso entendimento. Lembra que eu falei que ficar velho é bom? E quando o tempo passar e você olhar para trás,
você vai dizer assim: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe por que eu amo, meu irmão, entrar em um lugar como esse? Porque isso que Deus fez na minha vida não é sobre mim, é sobre o reino. E por que isso é tão importante, Zeca? Porque o reino do qual nós estamos falando aqui, você faz parte. Se tiver que estudar 4 horas, estude. Se tiver que jejuar mais, jejue. Se tiver que dormir em cima de livro, durma. Se tiver que viver com meio salário mínimo, viva. Mas tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Nesse lugar, meu irmão, murmuração vai querer tocar na gente. Estou vivendo com pouco, vai faltar. Estou comendo ovo, estou assim, não estou comendo. E a gente, meu irmão, esse espírito de murmuração é maligno, porque tira dos nossos olhos aquilo que Deus está fazendo. Então, olhamos para cada um de nós, e não preciso ser profeta para dizer que Deus tem um chamado na tua vida. Você não precisa de um profeta subir aqui e dizer: olha, Deus tem um chamado na tua vida. Você já entendeu isso sobre você. Agora o que nós precisamos nesta noite, meu irmão, é ouvir a voz do Espírito Santo de maneira profética, para que possamos adentrar, vendo como Ele está vendo a nossa situação hoje. Talvez você olhe e só veja impossibilidades. Talvez você fale assim: Zeca, parece que eu não tenho. O que você tem hoje, dê ao Senhor. Zeca, eu tenho tanto desejo de ser um ministro da palavra. Eu tenho vontade de pregar, Zeca. Meu irmão, se lance na palavra. Sabe qual foi o meu seminário? Escola Bíblica Dominical. E eu falo com muita honra, com muito orgulho. Na Escola Bíblica Dominical, nos lugares mais simples, meu irmão. E aí a gente está negligenciando o chamado de Deus, porque a gente acha que tem que ser um seminário e tal para poder pregar. E não é, meu irmão. Não é. Você precisa apenas que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. O que você tem? Hoje eu só posso ir na Escola Bíblica Dominical. Tenho o maior sonho de ser pastor. Mas o que eu posso fazer hoje? Só ir na Escola Bíblica Dominical. Vá dizer: Senhor, obrigado. Eu te agradeço. Eu vou te dizer, meu irmão, dia após dia, deixe que Ele conduza o teu futuro. E quando o tempo passar e você olhar para trás, você verá e dirá: Ebenezer, o Senhor até aqui nos ajudou. Meu irmão, não olhe para o final. Deixe que o processo te ensine. Deixe o tempo passar para você aprender sobre a perfeição do tempo de Deus. Deixe isso fluir através do Espírito Santo na tua vida nesta tarde, meu irmão. Então hoje, o Espírito Santo de Deus está te encorajando a prosseguir. Você tem sonhos? Legal. Projetos? Sim. Foi Deus que começou a colocar isso dentro de você. Você acha que isso vem da onde? Às vezes a gente fala: não, tem que saber se o projeto... Meu irmão, Deus vai colocar o projeto dentro de nós. Deixa Ele colocar. Mas se for do meu coração, Ele vai te dizer que não é dele. A gente tem que se acostumar com a voz de Deus. E Ele vai te dizer: esse projeto é meu, esse não é. A gente fica esperando o profeta se levantar, enquanto o Espírito Santo da revelação habita dentro de nós. Ele vai confirmar os planos. E se não vier, está tranquilo, porque eu estou construindo a minha vida de um lugar só. Os olhos do meu Deus me cativam, me fascinam, e eu vivo para isso. Então, meu irmão, isso é algo que custa caro. Viver nesse lugar é um lugar que custa caro. Mas eu posso te dizer uma coisa: tem fruto. Tem fruto. Tem frutos. Eu lembro, meu, que quando eu entrei na universidade, esse meu irmão que eu falei, esse é meu amigo Luiz, baixista. Um dia, cara, se puder, um dia vocês conhecerem um profeta, pastor. Sabe aquele cara que você anda assim na rua e fala assim: esse cara não é ninguém. Um profeta de Deus, irmão. Não é aquele cara que sai voando, não. Mas quando o cara para orar, que às vezes a gente pensa: o profeta é aquele cara que sai voando, que grita. Meu irmão, quando o cara começa a orar, ele abre a boca. Eu lembro de poucas vezes que ele falou algo que eu não vi acontecer. E aí eu lembro que ele falou assim: Zeca,
Nós tínhamos, lembra da banda? Da banda, minha primeira banda? A gente tinha uma oração, uma vez por mês, na casa de cada um dos membros da banda. Então hoje a oração é na minha casa, mês que vem na oração da Bianca, no outro mês na casa do Alex. Cada dia, cada mês era uma oração na casa. E aí a gente chegava lá tipo 8 horas da noite, e meu irmão ia orar, 3 horas da manhã a oração não acabava. E não era louvor não, era oração. Parecia um monte de adolescente jovem, assim, orando desse jeito. E a gente orando, e orando. E aí num dos encontros desses de oração, ele falou assim, cara, você vai entrar naquela universidade, e Deus vai te honrar naquela universidade. Amém. Quando eu entrei na universidade, sabe o que eu dizia para os alunos? Dizia para todo mundo dentro da UFRJ: você é professor aqui dentro dessa casa. Ah, peraí, cara, como assim eu vou dar aula aqui na UFRJ, cara? Estudei. Eu tinha que fazer. Eu sempre gostei de estudar, sempre me dediquei. O curso era integral, era um curso que eu tinha que estudar. Entrei no mestrado. Quando eu estava no meio do mestrado, abriu uma vaga para professor substituto, e não precisava ter o mestrado. O pré-requisito mínimo era ter só a graduação. Eu falei, eu tenho a graduação. Só que eu pensei assim, poxa, quem vai fazer a prova? Quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem está lá na frente, vai ser isso. Os caras já vão sair na prova de título aonde? Lá na frente, eu não vou fazer não. Aí a minha professora falou, Zeca, vai abrir uma vaga, faz a prova. Eu falei, professora, vai ser difícil e tal, o pessoal que tem mestrado, tal. Zeca, faz a prova. Não, professora, mas eu tenho prova de línguas, meu inglês não é tão bom. Zeca, faz a prova. Eu falei, tá bom, professor, eu vou fazer a prova. E aí eu fiz a prova. Aí tinha prova de línguas, prova teórica, prova prática. Eu tinha que dar uma aula lá para os professores da graduação. Eu dei a aula, e aí tinha uma vaga. Na outra era 52, agora tinha uma vaga. Fui fazer a prova. Minha professora me liga, aquela que tinha falado comigo: Zeca, tô te ligando porque eu tenho 2 notícias para te dar. Eu já senti meu coração gelar. Uma boa e uma ruim. Aí eu já... Meu irmão, sabe quando a gente tem a cabeça dura? A gente tem a cabeça dura. Só que naquela época eu não sabia que tinha a cabeça dura. Agora eu continuo, a gente ainda tem a cabeça dura, mas agora eu já sei que a cabeça é dura. E aí sabe o que eu falei para ela? Me dá logo a notícia ruim. Eu era assim, aquele cara é para baixo. E aí eu senti que ela até ficou um pouco... Ah não, Zeca, é que você não entrou na vaga. Mas a notícia boa é que você ficou em segundo lugar. E eu fiquei muito mal. Aí eu fiquei pior, porque eu sou vascaíno, né? E você sabe que tem negócio de vice lá no Rio. Tem isso, pastor, lá tem Vasco, ninguém diz que é vice, que não sei o quê. E eu fiquei muito mal. E aí ela continuou falando, mas Zeca, isso é bom para você. E eu já estava mal. E ela falou assim, Zeca, você não entrou por décimos. E aí eu fiquei pior ainda. Quanto mais ela falava, eu ia ficando pior mesmo. Porque aí eu comecei a fazer conta. Eu falei, então aquele cara só entrou porque ele tinha um doutorado. E eu falei, eu não entrei. Mas Zeca, isso é bom, você pode pegar isso, botar no seu currículo e tal, e pedir uma declaração. E, enfim, eu lembro que naquele dia eu falei assim, Bianca, vamos num rodízio de massa, que eu quero comer macarrão, eu quero esquecer da vida, eu não quero lembrar mais disso. Eu quero comer. E aí eu lembro que naquele dia eu falei para ela, falei assim, poxa, era melhor eu ter ficado, sei lá, em 4º, 5º lugar, do que ficar tão perto, cara. Sabe, fui tão perto, foi por tão pouco. E aquilo passou. E aqui eu quero encerrar. Passaram-se 6 meses. E o telefone lá de casa toca. Um outro professor da universidade. Lá eles me chamam de Quintanilha ou de Zeca. Ninguém me chama de José. Se me ligar lá para casa e falar José, eu vou ficar assim meio... José, fala. Aí ele, Quintanilha, ô professor, sou eu, Zé Alto. Tudo bom, professor? E aí, tudo bom? E começou a conversar comigo. Ele falou assim, Quintanilha, deixa eu falar contigo. Abriu uma vaga para professor substituto aqui na universidade. E o departamento ia abrir um concurso, porque para suprir essa vaga. Só que em reunião de departamento,
o departamento decidiu não abrir o concurso, porque tem candidato aprovado em concurso ainda válido. E o motivo da minha ligação é esse, que você é o próximo da lista. Quando ele falou isso comigo aqui no telefone aqui, o Espírito Santo de Deus falou aqui do outro lado: e se você tivesse ficado em terceiro? E ali, meu irmão, eu tive uma das maiores lições de Deus na minha vida. O que o Senhor queria não era me colocar dentro da universidade como um professor. Ele estava me ensinando a confiar na voz dEle, a confiar no tempo dEle, porque Ele faz. E eu vou te dizer uma coisa: depois daquele dia, nunca mais eu murmurei sobre essas coisas. Nunca mais. E aí, nós estávamos indo ministrar um dia no Espírito Santo. Estou no aeroporto, encontro uma ex-aluna da escola de música da UFRJ. Ela olhou para mim e falou: Zeca, cara, tudo bom? Tudo e tal, conversando. Falou: cara, eu preciso te dizer uma coisa. Cara, como que Deus é Deus na sua vida? Que ela falou assim: eu lembro que quando você entrou, você falava assim: você é professor dessa casa. E a gente até ouvia assim, mas sabe, a gente ouvia, mas a gente não dava crédito, porque a gente sabe como é difícil. Tem essa coisa, essa panela, tem essa coisa que para entrar tem que ter alguém que indica, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E aí eu entendi por que Deus estava me colocando lá dentro. Para que o nome de Deus fosse glorificado através desse lugar. Fiquei lá durante 2 anos. Hoje eu não sei mais o que Deus quer. Sinceramente eu não sei o que Deus está fazendo na minha vida. Mas eu entendo que cada estação da minha vida é para que o nome dele seja glorificado. A gente está tão preocupado com aquilo que não se cumpriu ainda, que a gente não consegue permitir que ele seja glorificado com a estação na qual nós estamos vivendo agora. E se nós saíssemos daqui, talvez ainda só com uma promessa, mas olhando para o processo e tendo a certeza de que ele está sendo glorificado na tua vida nesse processo, que ele está te trazendo para o lugar que é impossível, sim, que você não tem controle, sim, mas que no final de tudo isso, ele está te mostrando: estou contigo em cada detalhe. Ele está dizendo: avance. Então, meu irmão, neste lugar nós vamos orar juntos, porque Deus, ele tem colocado sonhos, projetos. E eu não estou aqui, meu irmão, isso não é palestra motivacional, isso aqui não é para te motivar a fazer algo, não. Isso aqui é para podermos adentrar na vontade de Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele me der, é Deus. E se ele não me der, ele continua sendo Deus. Ele é o meu Deus. Então, meu irmão, o que eu preciso fazer? Eu vou confiar. Eu vou viver hoje intensamente, sem deixar que o amanhã me consuma. Não tenha sobre vós nenhum cuidado, porque um só seria muito sobre você. Deixe que ele seja o seu cuidado. Deixe ele, meu irmão, te levar aos sonhos. Você tem sonhos em Deus? Tem projetos em Deus? Tem coisas que você gostaria de fazer para ele, que você não fez ainda? Você quer romper em algum lugar na tua vida? Entenda, meu irmão, que nós não estamos pregando sobre plataforma. Não estou dizendo que você vai estar em plataforma ou não vai estar. Não sou eu que defino isso. Eu não posso profetizar isso sobre a tua vida, até porque Deus não está me dando isso. Mas eu quero te perguntar o seguinte: quantos estão aqui e sentem um peso de oração dentro do seu coração, em coisas, em áreas que vocês sentem que Deus está te chamando para avançar, mas você está parado? Deus está te chamando para prosseguir e você está olhando para as circunstâncias. Deus está te chamando para avançar, mas você ainda está pensando naturalmente. E isso não está fazendo sentido, porque eu sinto agora aqui o Espírito Santo, e a carne,
Vocês estão vendo coisas, estão pensando de uma maneira, e o Espírito Santo de Deus está trazendo uma realidade nova para vocês. E isso é um embate. Isso às vezes acontece na nossa emoção, meu irmão. Porque a batalha do Espírito e a carne, ela vai acontecer na nossa alma. E aí a gente precisa agora ouvir o Espírito de Deus te fortalecendo, dizendo assim: avance no lugar aonde eu tenho te chamado. E eu quero orar com você nesse sentido. Você pode se colocar de pé. Irmão,